Começando mais um Regional Cast com Bruno Souza e Pedro Guedert. E hoje vamos dividir um pouco os assuntos, né, Bruno? Isso aí. Prazer, Pedro, estar mais uma vez contigo. Vamos fazer uns blocos aí. Vamos fazer uns blocos. Conforme o agrupamento de temas aí. Vai ser bem legal. Tenho certeza que você vai gostar bastante, então nos acompanhe até o final, porque tem muita coisa interessante que a gente trouxe. O primeiro bloco que a gente vai trazer vai ser o que está bombando nas redes sociais, que eu vou trazer aqui o destaque, que é das Olimpíadas, né? Aconteceu um ato aí lamentável, né? Lamentável nas Olimpíadas, que foi um homem lutando contra uma mulher numa competição feminina. Exatamente. Nós tivemos a atleta Angela Carini, da Itália. Ela levou uma surra de um homem no ringue e teve que desistir da luta após 46 segundos e um nariz quebrado. E isso é só mais uma coisa que traz para essas Olimpíadas uma carga extremamente negativa. Uma Olimpíadas em Paris que começou já com uma grande provocação ali aos cristãos, a todos os cristãos, sejam católicos, evangélicos, né? E transformou o que eles queriam que fosse tolerância, na verdade, foi uma ofensa a grande parte dos cristãos. Jogos Olímpicos onde uma atleta brasileira, a Raíssa, pode ser punida porque fez em Libra, ela fez ali a sua mensagem cristã, de amor a Jesus, ela fez aí a sua mensagem cristã, pode ser punida. E aí depois disso tudo, nós vemos uma atleta um atleta argelino que está lutando na categoria feminina e espancou uma atleta feminina de fato, uma mulher de fato, no ringue. E é importante frisar que ela não venceu por nocaute, tá? Foi desistência. Exato. Então, ela viu que estava desproporcional e desistiu. Então, foi um fato lamentável que aconteceu. E a gente se pergunta, muitos falam cultura woke. A cultura woke sendo incrementada aí nos Jogos Olímpicos. O que seria cultura woke? O que essa novidade, o que esse assunto está vindo nas Olimpíadas e vindo nos esportes e na atualidade das pessoas? Basicamente é uma agenda chamada de progressista, onde você, em nome de supostamente incluir minorias, você acaba impondo valores ou padrões de comportamentos a uma grande maioria. Não é uma questão de aceitação espontânea ou natural. Você age deliberadamente para fazer essa suposta inclusão, para supostamente gerar tolerância, mas na verdade você está gerando o oposto disso. Você está gerando ressentimento, você está gerando, como esse fato da lutadora, homem batendo em mulher para incluir aquele atleta que se sente mulher. Muito bacana, incluiu o atleta que se sente mulher e excluiu todas as mulheres que são mulheres efetivamente do esporte que elas treinaram a vida inteira para fazer. Então, que bacana. Agora, a gente vê dentro dessa cultura woke essa prática feminista de querer dar mais poderes para essas mulheres trans, mas tirando os poderes das mulheres, digamos, originárias, né? Como a gente vai falar? Mulheres. Minha opinião aqui não é da regional. Mulher é uma coisa, homem é outra e ponto. É o que Deus fez e ponto, né? Então acaba tirando o poder dessas mulheres de verdade, né? E dando espaço para um homem dentro do ambiente feminino. Não, muito bacana o movimento feminista, né? Eles conseguiram ir a tal ponto que hoje os homens vão começar a vencer todas as categorias femininas. Conseguiram avançar a tal ponto o feminismo que hoje nós temos homem batendo em mulher, né? É uma coisa impressionante o ponto que esse feminismo desmiolado chegou, fazendo esse tipo de coisa acontecer. Olha, direitos iguais, fantástico, direitos políticos iguais, fantástico, é isso aí. Agora, quando você começa a perder a bússola moral e fazer esse tipo de imposição, aí você começa a ver situações bizarras como nós estamos vendo nas Olimpíadas. Esses casos até então isolados num país, em outro tal, mas a Olimpíada é a maior competição mundial, né? É uma competição muito importante e isso está na Olimpíada, é muito preocupante de a gente assistir esse caso na Olimpíada. Até porque Olimpíadas, gente, é sobre esporte e ao que parece o esporte está ficando de lado.
Tá ficando mais importante fazer o que é chamado de lacração do que valorizar o esporte pelo esporte. O esporte como um fim nele mesmo, né? A competição, a promoção ao esporte tá ficando em segundo plano. E aí, quem fala alguma coisa contra isso é criticado e é trucidado. Provavelmente vai ter gente que vai me assistir falando isso e vai dizer que eu sou machista, sei lá o quê. Não, eu só não quero homem batendo mulher, só isso. Eu quero que mulheres possam competir com mulheres e homens possam competir com homens. Naturalmente, um homem que agora se sente mulher, ele vai ter vantagens biológicas enormes frente a uma mulher. Essa atleta da Argélia, ela tem uma produção de testosterona muito acima de qualquer mulher. Por isso, falhou em 2 testes para entrar em competições internacionais de boxe. Ela foi excluída, ela foi banida. Mas o Comitê Olímpico ignorou tudo isso e aceitou. E eu queria citar, como eu dizia antes, que quem critica esse sistema, essa bússola moral aí totalmente descompassada, está sendo criticado. Eu quero citar o caso da J.K. Rowling, a autora, a escritora que escreveu a série livros Harry Potter. Ela foi muito contundente criticando isso, né? Ela disse, chamou isso de desgraça, né? Ver um homem biológico derrotando uma mulher no boxe feminino. Disse ela que uma jovem boxeadora que teve tudo o que ela trabalhou e treinou roubado, porque o Comitê Olímpico, permitiu que um homem entrasse no ringue com ela. Você é uma vergonha, a sua salvaguarda é uma piada. Ela está se referindo aqui porque os Jogos Olímpicos, curiosamente, tem uma diretora de harmonia e inclusão. Nome bonito, né? Mas essa diretora de harmonia e inclusão permitiu com que um homem entrasse no ringue e batesse. E aí a Rowling, ela fez essa crítica e está sendo bombardeada aí está sendo cancelada, como se diz nas redes. E trazendo também um destaque nas Olimpíadas que foi positivo, que é o surf, que o Gabriel Medina fez aí uma onda perfeita, né? E acabou tirando uma foto, sendo parte de uma foto que viralizou a foto. Vou montar a foto aí pra vocês. Legal pra caramba, né? Sim, uma foto muito legal de um trabalho aí que ele vem já fazendo por muito tempo e realmente foi premiado aí nessa uma onda perfeita e mostrou todo o seu talento. Não, o Medina, eu acho que ele merecia pela história dele, por tudo, pelo esforço, né? Por ter sido o primeiro da chamada Brazilian Storm, né? A tempestade brasileira, a revolução do Brasil no surf, né? Ele foi o primeiro a levantar o nome do surf nessa onda recente do surf brasileiro. Então, muito bacana ver ele sendo consagrado, assim, com a maior nota. E aquela foto, a foto, na minha opinião, já é a foto das Olimpíadas, assim, é fantástica mesmo. Então, quem estiver vendo aí, se estiver aí embaixo, dá uma olhada, porque realmente é fotão. Foi um fotão. Então, vamos continuar aí com os assuntos internacionais. Vamos falar da eleição da Venezuela. Eita! Do Maduro. Eleição, entre aspas, né? Foi um teatro, né? Um teatro, ele conseguiu enganar muita gente. Até eu estava percorrendo no domingo as proximidades da Ponte Hercílio Luz e tinha uma manifestação ali grandiosa de venezuelanos aqui que residem em Florianópolis. Em São Paulo também teve uma grande manifestação. Eles realmente acreditavam que era uma eleição legítima, porque o Maduro, ele tem o dom da propaganda, né? Ele fez uma propaganda que seria uma eleição correta e tal, e muitos venezuelanos, parte que acreditavam no Chaves ainda, aqueles chavistas antigos, acreditaram que seria uma eleição correta, mas o que a gente viu foi um teatro, né? Teatro e na verdade, assim, o regime está muito desgastado. O Maduro, ele tá desde 2013, ele era o vice-presidente do Chaves, assumiu em 2013. A partir daí ele começou, o Chaves já vinha fazendo esse processo de instrumentalizar, de colocar de conseguir controlar o judiciário. Trocou a Suprema Corte, né? A Assembleia Nacional, ele controla totalmente, né? Sim. E estava muito desgastado, porque na Venezuela nós temos hoje aí quase 70%
50% da população em níveis de pobrezas alarmantes. Sim. Hoje falta tudo no país. E uma grande migração, né? O país está praticamente esvaziado, né? São quase 10 milhões de venezuelanos fora da Venezuela. Por isso que é possível ver tantos imigrantes aqui na nossa região. Sim, sim. Por exemplo, porque eles estão realmente fugindo porque a situação lá é paupérrima. Quem apoia hoje em dia o Chaves? Qual é o problema? Quem apoia o Chaves, o Maduro? Quem apoia Maduro hoje em dia? O exército, a alta cúpula. Sim. Não é a base, não são os praças, não são os generais, tenentes, são os generais. Porque quem controla, por mais que a opinião pública seja importante, é importantíssima, mas em um país, quem controla as armas, controla as forças, consegue oprimir. Então, hoje o Maduro ele controla a alta cúpula. Por quê? Porque tornou a alta cúpula do exército em sócios do regime. Sim, então, eles são os beneficiários de toda essa pobreza, né? Exato. A população paga um preço muito caro para ele estar lá comendo e bebendo, se divertindo. O Maduro com um relógio de milhões, jantando em restaurantes caríssimos, fazendo viagens internacionais. Agora ele não viaja tanto, porque ele está com medo de ser preso. E ele corre. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, quer pedir ao Tribunal Penal Internacional para pedir a prisão de Maduro. Sim. Então ele não consegue mais viajar para lugar nenhum. Então ele estava já há muito tempo fazendo esse processo de... a democracia já não existe há muito tempo lá, então ele vem num processo de desgaste muito grande e ele sabia que o caminho dele na Venezuela ou era a prisão ou era o exílio, se ele largar o poder. Então, ele se agarrou com unhas e dentes. Mas eu vou fazer um questionamento um pouco mais profundo. Vamos lá. A gente vê, por exemplo, Coreia do Norte, um país que não se fala em eleição. É um regime ditatorial puro, digamos assim, né? Não tem nenhuma troca, né? Tanto que teve aquele meme que fizeram sobre o Kim Jong-un dizendo, é isso que dá a eleição com mais de um candidato. Exatamente. Mas é que para os ditadores do tipo do Maduro, é importante ele fazer uma eleição por dois motivos. Primeiro, porque ele consegue manter engajado aquele militante mais cego, aquele que é mais ideologizado, ele consegue ter um pouquinho de narrativa. Veja só... Mas eu duvido que acredite um militante dentro da Venezuela, vendo toda essa pobreza... na Venezuela que não tenha participação do governo, né? Exato. Porque claro que esses governos tendem a ser inchados para ter aquela base de funcionarismo público... Hoje, na Venezuela, o que deve ter lá, quem apoia Maduro deve ser cúmplice. Porque na Venezuela mesmo não deve ter. E o outro motivo, porque é importante que eles façam essas eleições fajutas, é porque conseguem angariar algum apoio internacional, ainda manter algum apoio internacional, e aí conseguem ter mercados para poder vender, comprar alguma coisa, negociar. Não vê agora, poxa, o nosso presidente da República, ele falou que não teve nada demais na eleição na Venezuela. Então, quer dizer, se não tivesse a eleição, ele não poderia fazer isso. Então é importante para essa turma que o Maduro faça a eleição, porque vai vir lá os cúmplices internacionais. Para ele não ficar isolado. Para ele não se isolar. Vem os cúmplices internacionais da ditadura, como Lula, e dizem, não teve nada demais na eleição, beleza. E teve um fato muito triste. Por quê? Porque além do Maduro estar caçando opositores, prendendo opositores, a líder da oposição não pôde concorrer. Ela teve que indicar um outro nome, o González, que concorreu, para poder concorrer, porque ela foi impedida. Pessoas da assessoria direta do candidato opositor sequestrados, chapas impugnadas. E aí, para finalizar isso tudo, Maduro não quis apresentar as atas de votação. E aí se reuniram na Organização dos Estados Americanos para fazer uma reunião de emergência sobre as atas seriam, traduzindo aqui para o regime brasileiro eleitoral, seria o boletim de urna. Isso, exatamente. Isso boletim mesmo. de urna. Boletim de urna. Para quem não conhece, só fazer um parênteses, para quem não conhece, quem não participa de uma eleição, né? O cara vai, vota, vai embora, não sabe como é que funciona.
ele, no final da votação, é impresso 5 vias ou 7 vias e é colocado uma via aqui no Brasil na porta e uma entregue para os partidos que solicitarem e outras vão e uma cópia fica guardada, ou uma ou mais, fica guardadas em caso que se aquele disquete da urna dê problema, tem os votos computados ali naquele documento físico impresso. Então, essas atas, elas trazem uma auditoria, não da urna, mas do que foi impresso naquele momento, daquele equipamento. Exatamente. E aí, a Organização dos Estados Americanos, que é uma organização de países muito importante, na qual o Brasil faz parte, se reuniram para deliberar o que iam fazer, qual ia ser a posição deles em relação à eleição na Venezuela. E aí, botaram em votação assim, olha, para que nós possamos deliberar, nós exigimos a publicação das atas. Se o Maduro quer ser reconhecido, forneça provas. E aí o que aconteceu? A votação, essa resolução não foi aprovada porque diversos países se abstiveram. Sabem quem se absteve? O Brasil. O Brasil se absteve de só pedir a prova, né? Aí é curioso, esse pessoal aí que fala que o impeachment da ex-presidente Dilma foi golpe, que foi um processo totalmente constitucional, foi um processo totalmente normal e regular, olha para a Venezuela e acha natural o Brasil não pedir essas provas de que Maduro foi eleito. Isso é um absurdo. Sim. Então, eu não sei o que reserva ao futuro da Venezuela, mas momentos de tensão estão acontecendo. Eu acredito que toda essa... há manifestações no país, né? E o Maduro já disse que vai começar a prender e prisão de 15 anos para quem estiver em manifestação. Então, o país tende a ficar mais pobre e ainda com mais sanções internacionais, porque uma única organização internacional convidada participou lá e os membros tiveram que fugir praticamente de Caracas, porque o governo estava pressionando para eles homologar e eles disseram que não iam homologar a eleição por falta de atas. Ou seja, é um ditador completo. Frauda as eleições e prende por 15 anos quem reclamar. Isso aí não é uma democracia nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso se tornou uma ditadura há muito tempo. Agora, se existe alguma parte positiva disso tudo, é que pelo menos um monte de gente que, tapava os olhos, passava pano. Sim. Agora, pelo menos uma parte começou a O Maduro foi chamado até de conservador. Olha, isso foi incrível. Ele foi chamado, ele foi chamado de bolsonarista, conservador. Agora que o Maduro não presta mais, tem um pessoal aí que começou a chamar dizer que o Maduro não é mais de esquerda. Não, ele não é mais de esquerda. Ai, que gosta de armas. É isso. Mas ele que desarmou a população há 7 anos atrás. Foi uma das coisas que eles fizeram, foi desarmar, fizeram uma grande campanha de desarmamento. Eles trocavam armas por eletrodomésticos. Exatamente. E a população pobre, empobrecida, foi lá e trocou. Porque, gente, é assim, todo regime autoritário pratica o desarmamento. Porque a ideia é, você tira a arma da população e aí quando o seu regime estiver sem o apoio popular, a população não pode fazer mais nada. Sim. É o que está acontecendo agora. Toda a população está contra Maduro, só que ninguém pode fazer mais nada. Todo ditador faz isso. Desde Hitler a Stalin, todos fizeram isso. Desarmam a população. Então, passando a página aí do Maduro e dessa política internacional, vamos falar um pouquinho, mais uma vez, sobre o contorno viário, que há poucos dias aí atrás, ele ficou pronto, mas não foi aberto. E eu fui atrás para saber qual é a agenda do presidente Lula nessa semana, que ele não pode pegar um voo de Brasília, voo de avião presidencial, né? Não vai esperar em aeroporto, nada, é um voo direto para Florianópolis, fazer um ato de solenidade de 2 horas ali e voltar para Brasília. Quer dizer, se ele sair meio-dia, ele faz o ato, tá em Brasília de volta no final da tarde. Exatamente. O que ele está fazendo nessa semana que ele não pode fazer isso? O quê? Reuniões com ministros internas dentro do seu gabinete em Brasília. Pois é, aí a população fica sem o contorno, porque tem que esperar para inaugurar, tem que esperar o presidente da República que está fazendo reuniões. Despachos. Com despacho com quem trabalha para ele. Olha,
Pelo amor de Deus, né? Faz aí. Se é com o ministro, reagenda isso aí, bota um ou outro ministro pra uma outra hora. Ou traz junto. Ou traz junto. Faz a reunião no avião. Isso, traz junto. Faz aí. Como bem falaste, Pedro, não é voo comercial. É uma sacanagem com a população da Grande Florianópolis. Mas é uma semana, mas a gente já está esperando há 12 anos. Fala isso para quem ficou no engarrafamento de 12 quilômetros ali ontem. na BR-101. Isso. Fala para quem estava ali perdendo 2 horas de vida porque estava tudo engarrafado, porque não tinha outra alternativa. É uma falta de consideração ter um equipamento dessa importância pronto, né? E amanhã, por exemplo, se a gente tiver um acidente com um caminhão na BR-101, as pessoas chegam 3, 4 horas atrasadas em casa. Isso. Porque há uma pista pronta para esse caminhão passar, mas por uma decisão política tosca, não vai ser possível. Isso, se não acontecer, e Deus me livre disso, né? Se não acontecer o pior, com uma fatalidade, uma morte, acidente ali. E a gente sabe que acontece diariamente acidentes ali fatais nessa rodovia. Então é coisa muito séria. Nós não estamos aqui pegando no pé de ninguém, não. Nós estamos falando fatos que são verdadeiros, a gente está só usando a lógica aqui para argumentar. Então, infelizmente, vai demorar um pouquinho mais para inaugurar o contorno por uma agenda política, e eu lamento porque nós estamos esperando há muito tempo já por esse contorno. E falando também em contorno, o contorno de Santo Amaro da Imperatriz, que deve conectar o contorno viário da Grande Florianópolis e fazer uma nova via de acesso à Serra Catarinense, já iniciou estudos em campo, inclusive pesquisadores estão ali nas margens da BR-282 perguntando para as pessoas para onde é que elas vão, onde é que elas estão indo, porque já é um estudo para o contorno de Santo Amaro que inicia o estudo agora e a sua execução a gente não sabe quando vai ser, mas que é um importante equipamento, principalmente para escoar a produção da Serra Catarinense, né? Sem dúvida, e tem que começar o quanto antes, porque não é simplesmente ir lá e construir uma estrada, não é isso. Tem desapropriação para fazer, tem que fazer todas as contestações de desapropriações, e aí depois tem que fazer projetos, é tanta coisa que tem que fazer. Então, tem que começar o quanto antes, porque o escudo da produção precisa. A gente tem que ter um acesso mais facilitado para a nossa serra e também para aliviar a vida de todo mundo que mora em Santa Maria e região ali, porque realmente a situação tá muito grave ali, né? E sobre a renovação do contorno, alguns deputados estaduais vieram falar comigo sobre o tema que a gente trouxe. Disseram que houve uma primeira reunião sobre o assunto, mas ainda não tem nada definido. E fica claro que a falta de representação federal da Grande Florianópolis faz muita falta, porque hoje a Grande Florianópolis não tem nenhum deputado federal. Exatamente. Então, olha o que eu vou dizer, quando se fala em obras, por exemplo, o túnel do Morro dos Cavalos, os deputados do Norte não estão preocupados. Os deputados do Norte querem a solução para Balneário Camboriú, para Itapema, para Joinville. Então, a nossa região, Florianópolis já ganhou o contorno viário, agora vamos cobrar de todo mundo, porque Floripa fica ilhado dentro do pedágio, tu vai para o sul, tu paga, tu vai para o norte, tu paga. E pode ser que essa renovação onere a nossa população e não venha obras aí para nossa região. Pedro, tocaste num ponto muito importante. Criciúma tem 4 deputados federais, Joinville tem 3, Blumenau tem 3, Lages tem 1, Chapecó tem 2 ou 3, se eu não me engano. Tem muita representação. A Grande Florianópolis, que é a maior distrito eleitoral de Santa Catarina, não tem nenhum. E é do jogo que o deputado do Norte se preocupe mais com o Norte. Com certeza. Ele está vivendo lá, ele vê, ele está testemunhando, ele conhece as pessoas familiares estão lá. Sua base? É o que ele vive, é onde ele está. Por isso que é tão ruim a Grande Florianópolis não ter um deputado federal. Porque nós precisamos de representantes que bebam da nossa água, que fiquem presos na BR-101, ali em São José, em Palhoça, e saibam da necessidade desse tipo de obra. E, infelizmente, nós, apesar de sermos a maior região eleitoral de Santa Catarina, não temos ninguém para sentir a nossa dor, para representar corretamente, porque vive a nossa dor. Eu lembro até um pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás, quando a gente subia a serra, daí ia para uma região e
Nossa, aqui tá tudo asfaltado. O que tem aqui? Ah, um sítio de um deputado, um sítio de um governador, um sítio... Porque os deputados, eles tinham recurso na mão e falavam, não, vamos asfaltar o interior de Santa Catarina. Aonde que vamos começar a asfaltar? Aonde eu passo. Sim. Então... também não concordo assim, Sim, mas jeito, isso sempre existiu. Mas o que acontece... É um exemplo dessa situação. Isso. Mas é porque ele conhece a região, então ele leva recursos para o prefeito da região. É natural que ele faça isso porque ele vive na região. Agora, quando nós não temos nenhuma representação, nós dependemos de alguém que tem suas ligações, seus sentimentos, suas afeições em outra região, falar por nós. Aí fica muito difícil, porque por mais que a pessoa tenha boa vontade, um deputado de outra região tenha boa vontade, ele não é a vida dele, a prioridade dele não vai ser essa. Então isso é muito ruim, muito ruim. E aí, Pedro? Vamos falar mais um tema, então, internacional? Mas você que manda, aqui é regional cast, aqui o Pedro liderando, eu só vou na onda, eu vou acompanhando aí. Não, vamos só falar no último tema, que foi o assassinato do líder do Hamas. Isso. E eu acompanhei alguns podcasts nacionais, né, falando sobre esse tema, mas o líder do Hamas, que fez o ataque a Israel, matou quase 1.000 pessoas inocentes, né? Pessoas que estavam curtindo um show ali, um ataque, crianças, adolescentes, jovens, mataram de maneira cruel, né? Esse cara foi um dos líderes desse ataque. Ele foi morto, mas foi morto por um ataque de um drone. Israel conseguiu, dentro de uma capital de outro país inimigo, fazer um ataque muito preciso, né? Então não teve outras vítimas ali, matou o líder e foi direto. Só que ele estava numa reunião num dia anterior, no qual o Brasil teve o seu vice-presidente presente. Exato. Então esse é um tema, quando a gente fala desse tema Hamas e do assassinato, eu acho que o ponto mais importante para o Brasil é citar que o nosso vice-presidente estava numa reunião com esse cara, cumprimentou ele, participou da discussão, e de todo o evento ali, a solenidade, é triste para o Brasil estar envolvido nessa situação. Né? Apesar do assunto ser internacional, é um assunto muito nosso. Por quê? Porque isso mostra como a nossa bússola moral ela tá perdida. Porque não existe, parece, mais certo e errado. Tudo depende de que lado você está. Vejam só, Geraldo Alckmin, ele não estava apenas com o líder do Hamas. Ele estava lá na posse do novo presidente do Irã, que é um regime que Será que teve eleição? Será que teve... Não, claro que não. É uma teocracia fundamentalista, lá não tem eleição. O líder supremo o líder supremo. É você aqui que vai ser o presidente. Aí esse é o presidente. É uma ditadura que mata literalmente dissidentes, enforcou recentemente atletas que protestaram, fizeram protestos assim, que no Brasil nem seriam protestos, mataram, enforcaram assassinatos pessoas. Em público, né? Em praça aberta. E aí, isso esse ano, não é ano passado ou 10 anos atrás. Prenderam a menina por 15 anos porque ela estava sem o véu islâmico, né? Então... E sabe que essa menina morreu, né? Morreu dentro da cadeia. Elas prenderam por causa de uma vestimenta e ela foi colocada numa cadeia insalubre, né? Num país desse, imagina como são as prisões. De 15, 16 anos. E acabou falecendo. Então começamos por aí. O nosso vice-presidente foi na posse desse país. Aí, não bastasse isso, senta ao lado do líder do Hamas, que no dia 7 de outubro comemorou, tem vídeo disso, vou até mandar para vocês verem aí embaixo, comemorando a morte de 1.200 inocentes israelenses, comemorando e agradecendo a Deus pelo assassinato desses inocentes. Então, Geraldo Alckmin estava no lado dessa pessoa, estava no lado do líder do Hezbollah, que acabou de mandar um míssil e matou 10 crianças lá em Israel, estava do lado do líder da milícia Houthi também, que ataca navios
inocentes na Sim. costa do mar da Arábia, estava do lado dessas pessoas. E isso mostra que nós estamos, assim, era o único líder de país realmente com economias Pois é, quem mais estava ali? Não, tava só assim, o fundão da democracia, da diplomacia mundial, assim. Meu Deus. Os piores aliados possíveis estavam lá. E o Brasil no meio disso tudo, dessa lama toda, essa lama diplomática toda. Gente, não importa. Assim, Acho que esse foi o fundo do poço da carreira do Geraldo assim, Alckmin. Né? O cara que foi governador de São Paulo tinha um prestígio muito grande, né? E participar de um evento como esse, lamentável. Lamentável, não tinha nada que tá lá, porque isso manda mensagens muito, muito fortes, né? Sim. Porque essas pessoas, Lula, Geraldo Alckmin, elas influenciam muitas pessoas. Os seus militantes, quem gosta deles. Então, quando essas pessoas relativizam o bem e o mal, o certo e o errado, não é simplesmente, eu estou num evento. Não, eles estão passando a mensagem de que o certo e errado, o bem e o mal é relativo. E durante esse evento, para milhares de pessoas. A plateia de deputados ali do país começou a fazer um coro. Isso, morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Eles gritando todo. E o Alckmin lá no meio disso. Então, gente, quem é pessoa pública tem que dar o exemplo. Preocupante. Tem que dar o exemplo. Não é em qualquer sim, lugar que porque tem influencia muita gente. Com certeza. Não, você não pode entrar em qualquer lugar, não. Tá errado. Então é isso, Bruno. Agradeço. Eu queria falar de algum assunto local aqui. Vamos não lá, posso deixar de falar aqui de... se me permitir, eu quero falar de mais um assunto local. Eu quero fazer, primeiro, um aviso de utilidade pública, que são os terrenos de Marinha, e depois eu quero fazer um apelo à nossa história de Florianópolis. Sim. Primeiro, Pedro, se tu me permitir, eu quero falar dos terrenos de Marinha. Você que está vendo isso, se você é morador de Florianópolis, eu não quero assustar você. Mas você possivelmente vai dormir em alguma noite deste ano proprietário do seu terreno e vai acordar como ocupante. Vai chegar a cartinha. Vai chegar a cartinha para você e você, sem saber, você vai dormir como proprietário do seu terreno e vai acordar como ocupante irregular e vai receber uma carta lhe dando 60 dias para você regularizar a sua ocupação, porque o seu terreno vai deixar de ser seu. O que é isso que eu estou falando? Este ano, a Secretaria do Patrimônio da União, um órgão federal responsável por fazer a gestão de todos os bens da União em Santa Catarina, está fazendo o cadastramento de 23 mil imóveis que hoje tem matrícula, tem escritura, tem tudo, tem dono. Está fazendo o cadastramento porque esses imóveis vão deixar de ser dos proprietários e vão começar a ser da União. São os terrenos os chamados terrenos de marinha. Só que, calma, não é só o terreno que fica na beira do mar, não, meu amigo, não é isso não. São 23 mil imóveis que, de alguma forma, ficam perto de rios, córregos, lagos, qualquer coisa, mangues, que sofram a influência da maré. Então, são 23 mil imóveis de proprietários que nem têm ideia que vão ser demarcados como terreno de marinha. Tá, e na prática, o que isso significa? Significa que o proprietário não é mais proprietário, é a União, e ele vai ter que começar a pagar laudênio. Sim. E vai ter que pagar por ocupar um terreno da União. E se um dia ele quiser, e se ele quiser, eu quero ter o meu terreno de volta, como é que eu faço? Tem que comprar da União de volta o seu terreno. É um absurdo, é um espólio. E Pedro, sabe no que isso tudo é baseado? Por que a Secretaria está fazendo? Por que o governo federal está fazendo essa demarcação? Baseado numa lei, numa linha pré-amar, que é uma linha de marés, né? Uma tábua de marés de 1832. 1800, era do tempo do Império. Dom Pedro II não tinha nem assumido o trono ainda. Não, e teve uma tentativa de legislação para tentar resolver essa situação, né? Regularizar, mas
criaram um factoide, Fake news. uma fake news, que foi amplamente divulgada, né? E sobre a venda das praias, venda Nada da tem a ver com privatização, isso. e deram um apelido, e agora o governo quer faturar em cima disso. Né? Claro, recuaram, falaram que a regularização do terreno de marinha era privatização de praia. Gente, se você tá me ouvindo, se você tá interessado nesse assunto, primeira coisa que você tem que saber, praia é uma coisa, terreno de marinha é outra totalmente diferente. Praia não pode ter ocupação, não pode ter proprietário. Terreno de marinha não é na praia, é depois da praia, é depois da praia. Então pode ter ocupação, pode ter tudo. Como já existe, né? Como já existe, como já existe. Então fique atento, investigue, pergunte, saiba se o seu terreno vai ser afetado, evite surpresas desagradáveis. E se tu me permitir, eu queria fazer um apelo aqui para que a gente possa resgatar um pouco a memória de Florianópolis, mas de Santa Catarina como um todo. Eu não sei se você sabe, mas Florianópolis já foi alvo de ataques piratas. É isso mesmo, ataques piratas. Florianópolis foi fundada com outro nome. Foi fundada em 1673 por um bandeirante chamado Francisco Dias Velho. Ele veio para cá em 1673 junto com a sua família fundar a vila da Nossa Senhora do Desterro. Ele ficou aqui, veio, desbravou, ele fundou uma vila, fundou uma capela, construiu uma capela onde hoje fica a Catedral Metropolitana de Florianópolis. E começou a ocupação, né? Exatamente, começou a ocupação de Florianópolis e ficou aqui com a sua família até que em 1886, navios piratas vindo do Peru, eles atracaram em Canasvieiras em busca de suprimentos, né, para se reabastecer. E aí, o que aconteceu? Dias Velho ficou sabendo dos piratas, armou seus homens, surpreendeu os piratas, prendeu os piratas e mais uma carga enorme de prata e enviou tudo para Santos. Olha! Esses piratas ficaram presos por um tempo e depois foram soltos. Sabe o que fizeram quando foram soltos? Voltaram para Florianópolis para se vingar e chegaram aqui em 1687. Pararam ali na beira-mar norte, que na época era chamada de Praia de Fora. Pararam na beira-mar norte, tentaram atacar a vila. O Dias Velho expulsou eles novamente, eles entraram nos barcos e fugiram. Só que quando todo mundo achou que eles tinham ido embora, os piratas esperaram e de noite, quando estavam todos dormindo, os piratas atacaram a vila e mataram quase todo mundo. Prenderam o Dias Velho, botaram ele na capela, ele se escondeu na capela achando que lá não iam fazer nada e executaram ele na capela. Então, o fundador de Florianópolis, ele enfrentou os piratas, mas acabou sendo executado em 1687 na capela que hoje é a Catedral Metropolitana. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque existe uma estátua do Dias Velho hoje. Existe, só que ela está esquecida ali na saída da ponte, né? Na frente da Casan, na frente da Casan. Do esgoto sanitário ali, tratamento do esgoto sanitário. Exatamente. Quem sai da ponte, ela tá ali na frente da Casan, uma estátua ali abandonada, que ninguém tem como chegar, ninguém vai lá. As escolas conseguem chegar lá para levar os alunos. Nenhuma escola vai conseguir chegar lá, porque não tem onde parar, carro, muito menos ônibus. Possíveis locais, Parque da Luz. Parque da Luz, excelente local ideia, legal. Excelente ideia. Transfere para o Parque da Luz. Isso, Parque da Luz, ou o centro, qualquer lugar que tenha acesso para contar a nossa história. Nós temos que valorizar a nossa história. Então eu faço um apelo, essa estátua está lá desde 2001, passou por tudo que é gestão, faço um apelo aqui para que possam valorizar a nossa história, tirem de lá, coloquem num lugar acessível. Era isso, Pedro, que eu queria fazer, esse apelo que eu queria fazer. Obrigado, amigo. Tá certo. E tem que se valorizar a história, a população tem que conhecer a história para dar valor para a cidade, né? Exatamente. E a gente tem tantos fortes na cidade, né? Os fortes, eles dão um sinal que alguma luta aconteceu. Exato. Tem canhões até hoje que ficavam apontados ali para invasores que defendiam a cidade. Sim, a cidade de Florianópolis é uma das capitais que mais cresce no Brasil. Crescemos aí 2% ao ano. Então, é importante que nós possamos ter marcos para lembrar da nossa história. Uma cidade
que não sabe a sua história, não conhece a sua história, é uma cidade sem identidade. Então, nós vamos ser só um aglomerado de concreto e belíssimas paisagens naturais, mas sem identidade, sem história. É isso aí, Bruno. Mais um episódio. Agradeço a tua presença. Valeu, meu amigo. E tamo junto. Abraço. Abraço, gente. Valeu. É Isso aí. Fechou. Tá fluindo melhor, né? É, né, cara? Foi bacana. Foi bacana. Pô, você passando do papo, descontraído, né?